Vamos começar então, irmãos, vamos começar orando. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome, te agradecemos tanto, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, porque é uma alegria a gente ver os irmãos, estar com eles, na Tua presença, Senhor, com a Bíblia aberta, podendo juntos refletir, Senhor, nas coisas que Tu revelaste a nós, Senhor, em toda essa revelação bendita do Teu Evangelho. Abençoa-nos aqui hoje, Senhor, que tudo seja para a Tua honra e glória, que o Teu nome seja exaltado aqui hoje, Senhor, no coração de cada um de nós, e que Tu nos ensines, Senhor, através da Tua palavra. Que Tu nos capacites, dá-nos atenção, dá-nos uma mente atenta, um coração aberto, que a gente possa crescer na Tua graça nessa tarde. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, para começar, eu acho que eu consegui atingir parte do meu objetivo, porque realmente os irmãos pensaram muito, né? Gerou até umas polêmicas aí, uns debates, e isso é muito bom, porque a gente vai fortalecendo a nossa fé, vai fortalecendo o nosso entendimento. E eu queria começar hoje com uma frase maravilhosa, na verdade é um parágrafo inteiro, começa nesse slide e vai para o outro, um parágrafo inteiro do grande Charles Spurgeon. Quando nós colocamos na nossa igreja ali Batista Reformada, Igreja Batista Reformada Vida Nova, é Batista Reformada no sentido de Charles Spurgeon, de John Bunyan, de William Carey, certo? Esses grandes homens de Deus são nossos referenciais. Confissão de Fé Batista de 1689. Então, assim, se não ficou claro aqueles parâmetros iniciais que eu coloquei, se não ficou bem claro no domingo passado, eu acho que ninguém melhor do que ele para clarear para nós e colocar exatamente qual é o pensamento desta igreja quando nós falamos, por exemplo, de soberania de Deus e responsabilidade do homem. Não é o nosso tema, mas a gente de passagem passou por isso aí, e é algo que está envolvido em toda essa questão do chamado, porque Deus na sua providência opera em nós e através de nós. Então a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, qual é a verdade de Deus. Qual é a teologia bíblica? A teologia que vem da própria Bíblia. Então vamos ver aí o que ele tem para dizer. Isso aqui é de um sermão que ele pregou em 1º de agosto de 1858, intitulado Soberania de Deus e Responsabilidade do Homem. Diz ele assim: o sistema da verdade não é uma linha reta, mas duas. Nenhum homem jamais terá uma visão correta do Evangelho até que ele saiba olhar para as duas linhas simultaneamente. Eu sou ensinado em um livro para acreditar que o que eu semeio eu colherei. E sou ensinado em outro lugar que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu vejo em um lugar Deus presidindo sobre todas as coisas na providência, mas também vejo, e não posso evitar de ver, que o homem age como lhe agrada e que Deus deixou as ações dele à sua própria vontade em grande medida. Entretanto, se eu fosse declarar que o homem é tão livre para agir, que não há nenhum domínio de Deus sobre suas ações, eu estaria me dirigindo para muito perto do ateísmo. É interessante que ele não chama de teísmo aberto, esse tipo de visão, ele chama de ateísmo, certo? Se você vai numa linha assim, que Deus não tem controle sobre todas as coisas, ele não é mais Deus. E, portanto, você entra numa linha de ateísmo. E se, por outro lado, eu declarar que Deus domina sobre todas as coisas, de tal maneira que o homem não é livre o bastante para ser responsável, eu sou imediatamente levado ao antinomianismo ou ao fatalismo. Antinomianismo, a gente precisa tomar cuidado, porque com esse ressurgimento do calvinismo, às vezes, alguns grupos têm se tornado antinomianos, certo? É muito perigoso isso aí. O que é antinomiano, né? Se alguém ficou aí em dúvida, para nós não tem lei. Podemos viver de qualquer maneira, que Deus vai nos salvar de qualquer jeito mesmo. Então não importa a lei, nós não temos mandamentos a cumprir, nós não temos que seguir absolutamente nada. Que Deus predestina, isso aqui é continuação, tá? Que Deus predestina e que o homem é responsável são duas coisas que poucos conseguem enxergar. Acredita-se que elas são incoerentes e contraditórias, mas elas não são. É apenas a deficiência do nosso débil julgamento. Duas verdades não podem ser contraditórias uma em relação à outra. Se então eu encontro ensinado em um lugar que tudo é pré-ordenado, isso é verdade.
e se encontra em outro lugar que o homem é responsável por todas as suas ações, isso é verdade. E é minha tolice que me leva a imaginar que duas verdades possam contradizer-se uma à outra. Estas duas verdades, eu acredito, nunca poderão ser soldadas uma à outra em qualquer bigorna humana, mas elas serão uma só na eternidade. Elas são duas linhas que são tão proximamente paralelas que a mente que as acompanhar o mais longe possível nunca descobrirá que elas convergem, mas elas convergem e elas se encontrarão em algum lugar na eternidade, perto do trono de Deus, de onde toda a verdade de fato se origina. É isso que nós cremos, é isso que nós pensamos, né? Por mais que a gente não consiga reconciliar essas verdades, nós cremos nelas firmemente. Ok, gente, nós estamos vendo aqui a doutrina do chamado, nosso segundo encontro, nós não temos tempo para fazer revisão, até porque a gente não entrou realmente para valer no assunto. Hoje nós vamos entrar para valer no assunto, certo? E então o que a gente pode... mas antes de passarmos à doutrina do chamado, deixa eu só clarear todos os temas controversos aí, todas as polêmicas, né, da melhor maneira possível. Já fiz aí da soberania de Deus e responsabilidade do homem. Nós falamos da liberdade do homem. Essa é a liberdade que o homem tem para que ele possa ser responsável pelas suas ações. É isso que a Bíblia ensina e é isso que a gente defende. O homem não é livre para escolher Jesus Cristo. Ele não busca a salvação a não ser por uma intervenção de Deus, certo? E isso vamos deixar bem claro. Quanto ao porvir, o que eu quis mostrar lá, provocando um pouco vocês, né, é... Opa, o que eu fiz aqui? Deu, já arrumei. O que eu quis fazer um pouco ali com vocês foi provocar um pouco, atiçar um pouco, né? Quanto à continuidade e descontinuidade. Quase tudo que a gente vê Deus fazendo, há continuidade e descontinuidade. Nós não sabemos de antemão o que Deus vai manter quando Ele mudar a ordem das coisas, o que Ele vai manter e o que Ele vai desfazer e trocar. Isso nós não sabemos, né? Então eu brinquei ali, né? Falei de cinema, de animal de estimação, né? Gente, por favor, eu não acho que vai ter cinema nem animal de estimação no céu. Eu só estava provocando vocês, tá? E eu só não acho, porque isso é especulação, a Bíblia não diz nada, né? Talvez a gente seja surpreendido e encontre esse tipo de coisa lá. Algumas coisas são mais fáceis da gente imaginar, outras mais difíceis, né? Quando a gente fala em ressurreição, a gente tem que olhar para Jesus Cristo ressurreto, porque Ele é as primícias de todos os que são ressuscitados, certo? Então, quando a gente olha para Ele, a gente aprende algumas coisas. Então, a gente vê que Ele tinha um corpo finito, né? Mas esse corpo podia entrar num lugar e sair sem que ninguém percebesse, atravessar portas fechadas e tal. Mas isso também não nos dá muitos elementos, porque Filipe, o evangelista, também foi transportado. Esse tipo de teleporte foi feito também com corpos mortais, certo? Então, não necessariamente é algo inerente ao corpo ressurreto, essa capacidade de se teleportar, né, falando com reverência. Então, assim, são coisas que a gente pode imaginar, né? Nós podemos imaginar comida, um pouco mais fácil, porque Jesus comeu uns peixes ali, depois de ressuscitado, e a gente vê lá Isaías 25, né, que nós vimos no último domingo, que é aquele banquete que vai haver, né, que eu brinquei com alguns irmãos, que é uma receita para um infarto de miocárdio, né? O que tem servido ali, né? Então, são coisas que a gente consegue imaginar mais facilmente, talvez algum meio de transporte, já que somos finitos, né? Mas isso tudo são só especulações, certo? Aqui a gente não trabalha com a especulação, a gente trabalha com a revelação. A especulação é válida enquanto for mantida como especulação e só isso. Quando nós falamos da vontade de Deus, nós usamos a divisão do Sproul, R.C. Sproul, e é uma divisão corajosa que ele fez, em que ele pegou aqueles textos que não encaixavam bem em nenhuma das duas primeiras, ele encaixou numa nova categoria, né? Na maioria das teologias sistemáticas você vai encontrar só as duas primeiras. De qualquer maneira, ele entendeu que não encaixava bem no mesmo lugar, não matarás, e Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele entendeu que há um lado ali de disposição do Senhor que que perde muito se você colocar lá, como é comum fazer, colocar esses textos dentro da vontade preceptiva, certo? Vontade decretatória é que Deus faz com que aconteça qualquer coisa que Ele decrete. Ela é secreta para nós até que ela aconteça. Vontade preceptiva é a vontade de Deus revelada na lei e nos mandamentos.
Nós temos o poder, mas não o direito de quebrar essa vontade. E a disposição da vontade são aqueles outros textos, né? É bacana essa divisão, porque assim, quando você quer testar alguém, aí você pode usar essa divisão, né? Se o indivíduo gostar muito das duas últimas, mas odiar a primeira, né, você está diante de um arminiano. Se ele gostar muito das duas primeiras, mas a terceira ele fica meio incomodado, aí você está diante de alguém que se diz calvinista, já que nunca apareceu na história alguém que se dissesse hipercalvinista, certo? Ninguém se diz hipercalvinista, mesmo que seja, né? Nós temos que sempre buscar o equilíbrio bíblico, nós não temos que nos preocupar com esses rótulos, nós temos que ver o que a Bíblia revela, como o Spurgeon mostrou ali para nós, certo? E isso a gente faz sem medo nenhum, porque é a revelação de Deus. É claro que nós não podemos entender plenamente a natureza de Deus. Isso é óbvio, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas tratando Deus como se ele fosse um sapo de laboratório que você vai lá e disseca, né? Ninguém brinca assim com Deus, né? Quando a gente trata de Deus, a gente pega e tira as sandálias dos nossos pés, porque nós estamos em terreno santo, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente fica naquilo que o Senhor revelou. Isso aí tudo a gente já tinha visto, gerou bastante polêmica, e hoje a gente vai então tratar realmente da doutrina do chamado. Nós tínhamos entrado bem rapidamente, bem assim, né, definição, origem, importância e propósito nós tínhamos falado. Mas tudo isso aí a gente vai aprofundar hoje, a gente vai tratar com um pouco mais de detalhe, certo? Só relembrando a definição que a gente pegou do Os Guinness, chamado é a verdade de que Deus nos chama para si mesmo, coloquei um ali, porque é o chamado primário, lembra que nós falamos chamado primário e chamado secundário. Deus nos chama para si mesmo tão decisivamente que tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que temos é investido com uma devoção especial e forte dinamismo como resposta à sua convocação e serviço. E ali o chamado secundário. Nós somos chamados para Deus, chamado primário, nós nos tornamos filhos de Deus, tornamos discípulos de Cristo, e nós somos chamados também para exercermos, expressarmos aquilo que nós somos, da maneira como Deus nos criou, onde Ele nos colocou, certo? Se vocês querem uma definição que não seja aí de um autor, mas que seja uma definição bíblica, então vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 2. Acho que nada como a gente ir diretamente à palavra. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que chamado é esse aí? Primário. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Versículo 10, que chamado temos aí? Chamado secundário, né? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, a providência de Deus, para que nós andássemos nelas, certo? As boas obras que Deus preparou para que eu andasse não são necessariamente iguais às que Ele preparou para você andar. Aí entra o individual, né? Uma coisa que a gente não vai falar aqui, gente, mas que a gente também tem que ter em mente ao longo do nosso estudo, é que existe o chamado individual e existe o chamado corporativo. O Cício tem um chamado da parte de Deus, eu tenho um chamado da parte de Deus, Moisés tem, e a Igreja Batista Reformada Vida Nova tem um chamado da parte de Deus. Entenderam? E instituições as mais diversas têm chamados da parte de Deus, né? A gente vai ver como se nós estivéssemos hoje nos tempos da Reforma, como os puritanos ou como Lutero, como eles comemorariam a entrada das tropas do Exército e da Polícia Militar na favela da Rocinha, hoje de madrugada, né? Como eles agradeceriam a Deus pela ação dessas instituições em fazer esse trabalho. Nós, às vezes, esquecemos que Deus atua por meio da providência e que a mão dele está por trás dessas coisas,
né? Quem ouviu as palestras da Conferência da Fiel, viu, por exemplo, Franklin Ferreira e o próprio John Piper falando sobre o que está acontecendo em termos de migração do cristianismo. E a gente vê que países como o Brasil vão se fortalecendo na fé cristã. Essas classes emergentes que têm surgido no Brasil, boa parte dessas pessoas são cristãs. E Deus ama essas pessoas. Deus cuida delas, né? Então, muitas coisas vão acontecendo que são a máscara de Deus na sociedade. E a gente nem sabe direito, né? E por causa da doutrina do chamado, a gente ganha a capacidade de agradecer por essas coisas. Porque a gente sabe que Deus está por trás delas. Mesmo que elas tenham imperfeições, porque aqui é um mundo de pecado. Mas Deus está por trás. Gente, eu quero falar rapidamente de duas distorções da doutrina, nas quais nós não podemos cair. São duas distorções típicas da doutrina do chamado. A primeira é a distorção católica e a segunda é a distorção protestante. Na verdade, quando a gente fala católica e protestante, não quer dizer que só católicos fazem a distorção católica e só protestantes fazem a distorção protestante. Não. É só por causa da origem, certo? Então, no catolicismo romano, surgiu muito forte a ideia de que vocação, chamado, é para padres, freiras e monges. As outras pessoas têm trabalho. Deus chama somente aqueles que... Essa é a distorção católica romana, né? Deus só chama aqueles que são chamados para a igreja. E isso costuma acontecer hoje também. Você pega livros modernos aí de indivíduos que não são católicos romanos, mas eles escrevem livros sobre vontade de Deus e sobre vocação. E como um escritor chamado Gary Badcock, se você pega o livro dele, O Caminho da Vida, você vai ver que para ele, ministério leigo na igreja, então alguém que faz alguma coisa na igreja, como eu estou fazendo aqui agora, é um chamado, mas ser bombeiro não. Distorção, gente. Isso aí é distorção católica romana. Já entenderam, né? O que tem na distorção católica romana? Um dualismo. Dois tipos de vida. Um é bom, o outro é ruim. Um é elevado espiritual, o outro é carnal, mundano. Muito perigoso. Não podemos cair nessa. Eusébio, que eu botei aí uma figura, né? Um dos primeiros lá, pais da igreja. Ele dizia que Cristo deu dois caminhos de vida para a sua igreja. Uma é a vida perfeita, a outra é a permitida. A primeira vida é espiritual, dedicada à contemplação, reservada para padres, monges e freiras. A vida permitida é secular, dedicada à ação e aberta a coisas como ser soldado, político, agricultor, comerciante e ter famílias. Certo? Uma é elevada e a outra é mundana. Essa é a distorção católica, bem comum. Na verdade, isso aí, gente, não vem da Bíblia. Isso aí vem da Grécia. Certo? Os gregos repugnavam o trabalho braçal, o trabalho manual. E o trabalho em geral, na verdade. Se você podia ser um nobre e não fazer absolutamente nada, esse era o mais elevado estado que você podia chegar. E a igreja comprou muito isso lá nos seus primórdios. Então a gente realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a coisa ficou bastante desequilibrada. E a distorção protestante. Distorção protestante foi o que aconteceu na época dos puritanos, né? O livro lá do Max Weber, famoso livro do Max Weber, sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é o título do livro dele, ele aponta que o capitalismo é um fruto da ética puritana. Começou lá com Calvino, né, e depois os puritanos foram o expoente máximo disso. O próprio Cotton, o livro do Max Weber é um pouquinho, ele distorce um pouco a coisa, mas tem um fundinho de verdade, é claro. Nós vivemos nessa sociedade extremamente bem organizada que nós temos hoje, em grande parte porque essa é a civilização ocidental, judaico-cristã.
A influência do cristianismo e do judaísmo nessa civilização é enorme e por isso ela é assim. Então, boa parte dessa prosperidade, do avanço das coisas, começou muito pela presença da igreja. Entretanto, o que aconteceu com a distorção protestante? Também um dualismo. O pêndulo foi para o outro lado. Se um foi para um lado de misticismo, de contemplação, de desconexão do mundo, o outro foi para o lado do mundanismo, de viver somente para esse mundo, de esquecer do mundo por vir. O Cotton Mather, que era um dos puritanos de última geração na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, se você fez o CTB dos puritanos, talvez você lembre disso, ele tinha uma frase que é famosa, que ele dizia assim, que a piedade trouxe a prosperidade e a filha destruiu a mãe. A piedade trouxe a prosperidade e a filha destruiu a mãe. Nós vamos ver por que a piedade trouxe a prosperidade, isso foi um fato, e a gente vai ver isso melhor. Claro que os melhores puritanos conseguiram equilibrar o quanto eles estão dentro do mundo e o quanto eles pensam no mundo por vir, mas nem todos foram tão bem sucedidos. A solução para a distorção protestante é o quê? Lembrar que só existe chamado se alguém chama. É lembrar de Deus. Na distorção protestante, o que acabou acontecendo? Vocação passou a ser trabalho. Né? Então tem gente que vai abordar a doutrina das vocações, doutrina do chamado, aí vai falar de trabalho. Errado. Errado, completamente errado. Primeiro a se levantar contra isso aí seria exatamente o Lutero e o Calvino. Nós temos que achar o equilíbrio correto. E sabe onde é que nós vamos encontrar o equilíbrio correto? Quem é o nosso exemplo? Jesus Cristo, claro. Como é que é a vida de Jesus? A vida de Jesus é ação e recolhimento. Multidões, solidão. Esforço, descanso. Não tem pêndulo. Quando a reforma começou, eles entenderam isso. Aí o que eles faziam? Eles pegavam... Como é que a igreja funcionava? A igreja era como que a recarga de baterias dos crentes que iam entrar como sal e luz no mundo. Então eles vinham para a igreja, os pregadores colocavam o evangelho forte no coração deles e eles voltavam para o mundo e lá eles eram sal e luz e aquilo varreu a Europa inteira e aquilo transformou o mundo. Era assim que funcionava. Porque eles pegaram esse esquema equilibrado de Jesus Cristo. Gente, já de cara eu acho que nós temos que colocar uma coisa bem clara. Nem toda atividade humana é uma vocação. Quando a gente fala em vocação, lembre-se que alguém chamou você a fazer aquilo e esse alguém é Deus. Tem coisas que Deus não quer, não gostaria que existissem. São coisas más, são coisas ruins, ou às vezes até coisas boas mal empregadas. Então, cuidado, nem toda atividade humana é uma vocação. Se você for um milionário e você usar o recurso que o Senhor colocou na tua mão para você mesmo e não para ser posto a serviço do próximo, então você não está vivendo um chamado. E aquilo ali vai ser a tua condenação. Certo? Nós vamos ver daqui a pouquinho a parábola dos talentos. A parábola dos talentos tem tudo a ver com isso aqui. Tudo. Cuidado, gente, aqui nesse contexto com frases perigosas. Certo? Uma das frases mais manjadas que tem aí, típica em congressos de missões e coisas assim, já há muitos anos, é que a necessidade é o chamado. Se precisa, tal país, ninguém está indo lá levar o evangelho e tal, não sei o quê. Você que está aí sem fazer nada, jovem geralmente, né, porque é fácil de enganar. Você que está aí, vem à frente aqui e consagre a sua vida, e não sei o que e tal, né? Não, eu digo isso, gente, porque o Dr. Lloyd Jones, por exemplo, tem na biografia dele como ele teve trabalho para convencer a filha dele que ela não tinha chamado nenhum para ir para não sei que país que era. Ele teve que sentar com ela, depois que ela foi num congresso desse, ele teve que sentar com ela e explicar para ela, não é assim que funciona, doutrina do chamado não é isso, não é assim que se faz. Essa é uma frase perigosa, é um tipo de um truque que se usa para tentar colocar todo mundo num mesmo contexto, coisa que Deus nunca quis fazer. Deus trabalha com diversidade, certo? E Deus vai tratar com certeza de chamar
as pessoas certas para cada função, como Ele sempre fez. Gente, é muito importante a gente colocar mais alguns fundamentos e principalmente a gente ir logo para esse texto aí de 1 Coríntios 7. Abram aí as suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios 7 é um texto clássico sobre doutrina do chamado. E é um texto extremamente difícil, que já causou muito problema para a igreja, certo? Se surgiram coisas como celibato, por exemplo, dos padres, tem a ver com 1 Coríntios 7, né, quando esse texto foi tomado de maneira distorcida. E é claro, aqui a gente não tem tempo de fazer um estudo detalhado. Eu convido você a fazer esse estudo detalhado, você sozinho na sua casa. O que eu vou fazer aqui vou dar uns toques só em cima do texto, que é o que dá para a gente fazer no tempo que a gente tem, senão a gente não consegue vencer, né? Não consegue chegar até onde a gente quer. 1 Coríntios 7. Provavelmente os irmãos conhecem o texto, né? Paulo está respondendo algumas perguntas. E assim, gente, aí esse texto, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê a Bíblia. Esse texto tem tantas dicas dizendo que Paulo está falando muito do coração dele e não daquilo que ele recebeu de Deus para transmitir. Tem tanta dica ali dentro que você tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora que você dá o tratamento para esse texto, certo? Tem que tomar um pouquinho de cuidado porque está cheio de dicas ali no meio que esse texto tem que ser interpretado com algum cuidado. Várias dicas. De qualquer maneira, a gente não vai ver o texto todo, né? Mas começa ali, né? Quanto ao que me escrevestes, então aí ele já coloca numa situação particular. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. E assim ele vai. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, versículo 5. No 6, isto vos digo como concessão e não por mandamento. Aqui a gente vê muito Paulo como um pastor, certo? Ele pega a palavra, aquilo que ele tem de revelação de Jesus Cristo e começa a fazer aplicações, certo? Dentro da sabedoria que ele tem. Vejam o versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, vejam aí, muito importante esse trechinho. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Certo? Então vamos tomar muito cuidado aí, gente. Cuidado com toda a doutrina que você tem na cabeça sobre dons. Quando você vem para o meio reformado, o que o meio reformado vai dizer para você? Dons não são dons sobrenaturais. Dons sobrenaturais são dons sobrenaturais. Dons é muito mais do que isso. Dom é tudo que você recebe de Deus. Num certo sentido, é absolutamente tudo. Né? E aqui, evidentemente, tem muito de doutrina do chamado. Deus deu um dom para você ser quem você é. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu sou Paulo, sou do jeito que eu sou. E nesse aspecto aqui que ele está falando, por exemplo, é solteiro, celibatário, porque Deus me deu essa possibilidade. Talvez não tenha dado para você e eu respeito isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Certo? Cada um tem o dom de Deus. De um modo, um de um modo, outro de outro. Certo? Aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Viu como ele mudou agora? Mude aí na sua cabeça também, vire a chave. Né? O pastor Paulo estava falando. Agora, Jesus Cristo está falando, certo? Claro, gente, mas a palavra é inspirada e tal. Pois é, mas a própria palavra está dizendo para você fazer esse chaveamento aí na sua mente. Certo? A própria palavra diz isso. É como as palavras de Pôncio Pilatos. Né? Quando ele debocha, né? O que é a verdade? Né? Isso é inspirado como registro. Mas isso não é que Deus faz isso. A verdade não é importante. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado aí, certo? Na hora da interpretação da palavra. Aqui o próprio Paulo dá a dica. Agora não é mais Paulo que está falando. Agora aqui, separação em hipótese alguma. Isso foi o Senhor que falou. Isso não sou mais eu que estou falando. Viram como tem dicas aí?
Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou reconcilie com seu marido, tá? Aí ele vai adiante aí, nós não temos tempo de ir em todos esses detalhes aí. Vai lá para o versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Olha que interessante. Isso eu ensino em todas as igrejas. Você anda como você foi chamado. O que ele quer dizer com isso? Ele dá aí exemplos. Foi alguém chamado estando circunciso? Você era judeu? Não desfaça a circuncisão. Os primeiros cristãos que eram judeus, eles continuavam indo no templo, eles faziam lá as suas ofertas, né? Naqueles primeiros momentos. Depois o Senhor ia se encarregar de destruir o templo, certo? Porque isso aí não vale mais nada diante de Deus. Passou essa fase. Mas ali, naqueles primeiros momentos, eles iam. O gentio não tinha que fazer nada disso. Então, é isso que ele fala em seguida. Não desfaça. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar, como alguns queriam, né? A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Esse versículo 20 aí é extremamente importante, porque você tem chamado primário e chamado secundário no mesmo versículo, explicitamente, né? Porque ele fala em vocação, cada um permaneça na vocação, e aí é o chamado secundário, em que foi chamado, que foi quando ele foi salvo, chamado primário. Está vendo? No mesmo versículo. Muito importante esse texto aí. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Certo? Deus permite que você mude. E nós vamos falar disso mais para frente, quando a gente falar sobre como eu sei quando Deus quer que eu mude o meu chamado. Em alguma área, em alguma esfera. Tá certo? Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Aí depois aí ele fala dos pais casarem as filhas virgens. Versículo 26, considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. 32. O que realmente... depois ali no 27 ainda, ele fala, estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares com isso, não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Aí é o coração pastoral, certo? Isso aí não é uma ordem para que ninguém se case mais. É um coração pastoral, a situação é muito difícil. Colocar uma família dentro dessa situação é muito difícil. E Paulo também tinha uma vontade muito grande de ter pessoas disponíveis para trabalhar na obra de expansão do Evangelho. Isso ele fala um pouquinho mais adiante, né? Versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Olha só que coração pastoral, né? Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Nós vamos falar um pouco disso. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Certo? E aí a gente lê mundo, aí a gente pensa, já entra na distorção católica, né? Não. Certo? O que o católico interpretou aí, lá no passado? Mundo, mal, coisa ruim, cuida da esposa, preocupa-se com o mundo. Isso é ruim. Casar-se é ruim. Casar-se é só para quem não suporta, né? É só para não, é um mal menor. É só para o cara não cometer pecado pior ainda. Não é nada disso que a Bíblia ensina, não é nada disso que ela diz. Isso é uma distorção. E depois ele fala também ele termina lá falando das viúvas, né? Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Porque ele fala que a viúva pode se casar novamente, mas ele achava que ela seria mais feliz se ela não se casasse. Então isso aí é um texto que fala bastante sobre chamado, tanto primário como secundário, e os dois relacionados. Nós vamos voltar em alguns aspectos disso aí mais para frente. Outro texto que a gente tem também como fundamental é o texto de Mateus 25. Na verdade, aí, esse trecho todo de Mateus aí, nós não temos tempo, mas a gente poderia colocar tudo no contexto do chamado.
Se vocês realmente se aprofundarem nessa doutrina do chamado, que eu disse que era tão importante que provocou a reforma protestante, num certo sentido, você começa a ver que tudo que está na Bíblia tem a ver com a doutrina do chamado, né? Eu, por exemplo, hoje com a pregação do Newton, não consegui deixar de ver a doutrina do chamado fora, em quase tudo que ele pregou. Porque ela está subjacente à palavra, certo? Mas assim, a gente pode pegar ali, antes do próprio Mateus 25, você tem a parábola do bom servo e do mau. Sempre o Senhor Jesus usava muito essa parábola de um dono de absolutamente tudo que vai embora por um tempo e vai voltar depois. Quantas vezes ele usou essa ilustração? Certo? E ele deixa então alguns servos encarregados. Isso é a doutrina da mordomia, que está intimamente ligada à doutrina do chamado. E aí a gente vê aí em Mateus 25 a parábola das 10 virgens, que a gente não vai abordar diretamente, mas que também tem relação com a doutrina do chamado. E aí a importantíssima parábola dos talentos, Mateus 25, versículo 14. Então é um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. É claro que aí o que é isso? O Senhor é Senhor de todo esse mundo, de tudo que há nesse mundo. Tudo que você tem nas suas mãos, qualquer recurso, seja do tipo que for, né? Pertence a Ele. E Ele te deu para você cuidar. Isso é a mordomia. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Perceberam isso? A cada um segundo a sua própria capacidade. Isso é muito importante. Deus fez pessoas diferentes. Tem pessoas, gente, que são capazes de abarcar um monte de esferas do chamado. Outras não têm tanto recurso. Deus é que sabe. Só que o que eu vejo é que as pessoas elas entram por caminhos perigosos no mundo moderno, porque o mundo, depois nós vamos falar disso, o mundo moderno é pluralista, você tem que ter tudo. E aí as pessoas vão tropicando e caindo e se quebrando porque não tem foco. Doutrina do chamado dá foco para as pessoas. As pessoas focam naquilo que Deus espera delas. Então ali, 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E aí vocês conhecem a história aí, nós vamos ganhar algum tempo aqui pulando os detalhes, né? Alguns investiram os talentos que receberam e produziram frutos. A ideia toda de produzir frutos é essa aí, certo? É fazer aquilo que Deus colocou em você, fazer aquilo gerar algo para Deus, para a glória de Deus. Isso é a doutrina do chamado, todinha. A parábola dos talentos é sobre a doutrina do chamado, certo? E aí você tem aquele sujeito ali que enterrou, escondeu na terra, versículo 25, o talento. E não fez produzir com aquilo absolutamente nada. E aí ele é chamado de servo inútil, versículo 30, e ele vai... Ali vejam que aquele indivíduo ali que enterrou o talento é o ímpio. Porque o versículo 30 deixa isso bem claro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Certo? Claro, porque olha só, a pessoa que nega a Cristo, a pessoa que não quer vir a Cristo, ela recebe uma série de talentos do dono de tudo. E aí ela cai em Romanos 1. Ela não reconhece Deus como Deus e não lhe dá graças. E isso a condena. Lá no texto, na versão de Lucas, da parábola dos talentos, é muito interessante porque lá ele é um pouco diferente. Ele chamou 10 servos e deu, para cada um, ele deu uma mina. Uma só, para cada um. E aí um fez render 5, um fez render 10, um fez render 5 e tal. E aí, olha como é que era o galardão. Ele colocava, até interessante naquela nossa discussão do porvir, né? Ele pegou aquele indivíduo que tinha feito com uma mina, ele conseguiu fazer render 10, ele colocou sobre 10 cidades. Autoridade. Certo? Até a gente brincou disso, né, naquele dia. E eu acho que a gente vê um pouco disso na própria parábola de Lázaro e o rico. É muito interessante, isso está em Lucas 19, né?
E ali tem os inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Veja lá Lucas 19, versículo 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Os que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Essa é a condenação, certo? Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Deus tem colocado as bênçãos dele para todas as pessoas. Certo? E Romanos 1 é o que condena. Mas, gente, você nunca pode ler nenhum texto da palavra desconectado do seu contexto. E aí você vê que em Mateus 25 vai para onde logo em seguida? Porque esse texto aqui é usado de um monte de jeito. Então, o indivíduo que gosta de evangelismo, aquilo ali é quantas pessoas você ganhou para Cristo. Os talentos você multiplica. Né? O outro que é mais de um veio mais pentecostal é quantos dons que o indivíduo manifestou. Né? Falou em línguas e curou pessoas e não sei o que e tal. Né? Na verdade, gente, o contexto está no próprio Mateus 25 com a parábola que Jesus fala logo em seguida mesmo, que é a das ovelhas e dos cabritos, que vocês conhecem bem, em que ele separou as ovelhas e os cabritos. Certo? E aí ele fala o que é isso aí. Né? Ele fala, vocês lembram disso, né? Ele fala, vinde benditos de meu Pai, lá no versículo 34 de Mateus 25. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro, me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Lembra, gente, doutrina do chamado. O Senhor não precisa de nós. Nós servimos a Deus servindo o próximo. Nós servimos a Deus servindo o próximo. O Senhor Jesus não precisa de nós. Quando que ele estava nu? Quando alguém estava nu e precisando de uma roupa. Né? Quando que ele esteve enfermo? Quando alguma pessoa está ali dentro da tua jurisdição, onde você pode fazer alguma coisa, onde dentro da tua esfera, você vai lá e atua. Certo? Esse é o contexto, é aí que você frutifica, é dessa maneira que você frutifica. Nós vamos ver um pouquinho da aplicação disso um pouquinho mais para frente. Gente, dentro mais uma base aqui, nós estamos ainda colocando bases, tá? Está difícil de entrar na coisa mesmo, né? Gente, muito importante, o Antigo Testamento, dentro desse nosso estudo da doutrina do chamado. Por quê? Porque no Novo Testamento, pouco nós sabemos sobre a pessoa comum. Quase todas as vidas que a gente sabe alguma coisa, e mesmo assim a gente sabe muito pouco, são sobre obreiros da igreja. Nós não sabemos muito sobre as pessoas, por exemplo, que receberam as cartas. Nós sabemos muito sobre quem escreveu, Paulo, mas não sabemos muito sobre quem recebeu as cartas. Né? Diferente do Velho Testamento, em que nós temos as histórias lá de pessoas que não eram da igreja, como um José, por exemplo. Né? E aí a gente vê Deus atuando, certo? Você vê como a junção de 3 pessoas completamente diferentes salvou o povo de Deus no passado. Eu estou falando de Neemias, Esdras e Esther. Né? Um descendente de Arão, um sacerdote, estou falando de doutrina do chamado, encarregado de fazer com que toda a estrutura em torno da palavra de Deus fosse retomada em Jerusalém, e inclusive com o cuidado de impedir que o povo de Deus se casasse fora do povo, né? Que se misturasse, certo? Isso nós vemos Esdras fazendo. Ao mesmo tempo você tem o copeiro-chefe do rei, grande administrador, né? Alto escalão do governo persa, sendo enviado para construir um muro em 52 dias, certo? Com um esquema extremamente bem organizado, e ele colocou proteção para o povo de Deus. E você vê uma rainha que, por ser muito bonita, foi escolhida para ser esposa do rei e teve coragem de comparecer diante dele e, pela sua coragem, salvar o povo de Deus.
essa junção desses indivíduos dentro dos seus chamados, máscara de Deus aí, atuando, simplesmente salvou Israel da perdição. O Antigo Testamento é muito importante para nós por essa diversidade que nós temos. Qual foi o primeiro homem cheio do Espírito relatado na palavra? Essa expressão, encher do Espírito. O primeiro homem que teve, de quem nós sabemos que a Bíblia usa essa expressão, é esse que eu coloquei aí, ó, Bezalel. Lá em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, onde é que é Êxodo 31? É Moisés no monte, falando com Deus, certo? Então abra lá em Êxodo 31, no versículo 1, e olha que interessante. Disse mais o Senhor a Moisés, isso aqui é Deus falando, eis que chamei pelo nome, olha que interessante, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, em talho de madeira, toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis. Gente, estão vendo? Esse trecho de Êxodo 31 até Êxodo 36, você vai ver Deus insistindo, assim, parece que Ele está dizendo para nós, olha, aprende uma coisa, isso tudo aqui é dom. O primeiro indivíduo que eu enchi do Espírito Santo não falou em línguas, ele aprendeu a trabalhar com... Ele aprendeu, não, ele já sabia, fui eu que coloquei nele. Provavelmente lá no Egito, né? Porque até Arão sabia fazer um bezerro de ouro, né? Enquanto isso está acontecendo, Arão está fazendo um bezerro de ouro lá, capítulo 32. Essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Até Arão, que era um sacerdote, sabia trabalhar com bronze, com ouro, com essas coisas. Só que esse indivíduo era o melhor que havia, esse Bezalel. Tudo isso aí vem de Deus. Todas essas habilidades vêm de Deus e é chamado de dom. A coisa entra... lembram lá quando eu falei de criação, queda, redenção, restauração? Então, o mesmo Deus que redime é o Deus que cria. É Ele que nos dá as nossas capacidades. Nós não podemos desprezar essas capacidades. Nós não podemos considerá-las alguma coisa de segunda classe. Porque daí nós entramos na distorção católica, que é uma coisa que nós não queremos. Certo? Tudo isso vem de Deus e pode ser, como todo chamado, usado para bem ou para mal. Um padre pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Certo? Não importa se você está fazendo coisas, entre aspas, espirituais ou não. Certo? Dei habilidade a todos os homens hábeis. Isso é tudo Deus falando. Vejam lá no versículo 30. No 30, versículo 30, mas lá de Êxodo 35. Agora Moisés vai transmitir o que Deus falou, ele vai transmitir ao povo. Lá no capítulo 35, versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Claro que tudo isso aí, o que Deus está fazendo? Ele está preparando os indivíduos que vão fazer o tabernáculo. Né? Para quem ainda não se tocou disso, é isso que está acontecendo aqui. Vejam lá no versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque. Além disso, até mesmo a vontade de ensinar é uma coisa que Deus dá. Então, você aí que é professor, essa habilidade também vem de Deus. Vejam lá no versículo 35. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura e tal. E assim por diante. Mas veja o texto antes ali, no versículo 20. Aí mesmo em Êxodo 35, versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Lá no versículo 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino,
e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Êxodo 36, versículo 1. Assim trabalharam, agora já ação, né? Deus falou, depois Moisés falou e agora eles entraram em ação. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo o homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo o homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Chega a ser cansativo, porque ele repete sem parar a mesma coisa. E a todo o homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Gente, a gente vai para o intervalo, mas só para ficar bem claro na nossa mente. A Bíblia diz que tudo o que Deus coloca na tua mão é dom. Você está dizendo que não tem dons sobrenaturais? Não, os dons sobrenaturais estão dentro desse pacote. Se Deus te der algum dom sobrenatural, faz parte do pacote. Mas não precisamos restringir, não precisamos separar essas coisas, porque a Bíblia não separa. Certo? Deus coloca em nós habilidades, capacidades que Ele quer que nós usemos para a glória dEle. Isso nós vamos ver em todo o Antigo Testamento, né? E no Novo também. Vamos fazer o nosso intervalo, depois a gente continua então?